Vamos começar com receita, gente. E olha que essa opção, pelo que eu fiquei sabendo, gente, é uma ótima para aquele lanche da tarde com aquele cafezinho gostoso. Vamos conferir o passo a passo? Veja aí. Olá, eu sou Vivi Domingues e hoje eu tô aqui mais uma vez para ensinar uma receitinha deliciosa de um pãozinho chamado pão sírio. Eu acredito que você já ouviu falar nesse pão sírio, só que hoje eu vou te mostrar ele artesanalmente e você pode fazer em casa. E você garanto que nunca imaginou que esse pão fosse tão fácil de fazer. Um pão gostoso, simples e rapidinho de fazer. Vamos à receita? Seguinte, pega um bowl, pega seu caderninho, anota os detalhes, o que eu vou explicando para você não perder nada e para tua receita dar certinho, tá? Então aqui eu peguei um bowl. Vou colocar 500 gramas de farinha de trigo. Ah, deixa eu explicar um detalhe antes. Antes de começar tudo aqui, devido ao nosso tempo, eu já fiz a espuma do pão. Eu gosto de sempre fazer uma espuminha antes, para agilizar o meu crescimento do pão. Aqui nesse bowl, eu coloquei, anota aí, 100 gramas de farinha, 50 gramas de farinha de trigo, porque hoje eu estou fazendo meia receita. Esse pãozinho ele rende bastante, então eu prefiro fazer menos e fazer mais vezes. Faça você em casa. Se você achar que foi pouco, faz o dobro da receita, tá? Mas aqui é 50 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de fermento, daquele fermento fresco, tá? Aquele que a gente compra em tablete. Se caso você tiver aquele fermento granulado, você pode colocar 2 colheres de sopa bem cheia, tá? Aqui eu coloquei 20 gramas do fermento fresco. E meia xícara de água. Eu misturei, deixei ele descansando. Aqui ele tá uns 15, 20 minutinhos já. Então ele já tá bom pra mim usar. Ele tem que dobrar de volume, tá? Então vocês já vão ver que eu vou misturar ele na massa. Então, voltando à receita, 500 gramas de farinha de trigo, um ovo, 1 colher de sopa de óleo, 10 gramas de sal e 25 gramas de açúcar. Açúcar refinado. O legal dessa massinha de pão sírio aqui, que você pode acrescentar sementinhas nela, se você quiser. Gergelim, você pode acrescentar linhaça, você pode acrescentar aveia, você pode sim trocar a farinha de trigo por farinha integral, tá? É bem tranquilo, do jeito que você quiser. O que eu vou fazer agora? Aqui eu amornei essa água para que o processo do meu pão as bolinhas possam crescer mais rápido. Então eu vou pegar essa mistura aqui, que é a mistura da esponja, vou acrescentar na massa. Você também pode estar pegando o próprio bowl, fazendo essa misturinha, tá? E acrescentando todo o resto depois, não tem problema, não precisa fazer separadamente. Pode fazer na bacia, no bowl que você for utilizar. Eu fiz separado para poder mostrar bem para vocês como faz. Agora é com a mão mesmo, tá? Eu peguei um copo de água morna. Gente, muito importante, um detalhe. A água tem que ser morna para fria, tá? Não pode ser morna para quente. Se você deixar a tua água quente, você corta o processo do crescimento do fermento. Então, muitas vezes você faz um pão, faz algo que vai fermento e não cresce. Não é porque o fermento não estava bom, é porque provavelmente você esquentou demais a água e quebrou o processo do fermento. Então, cuida com isso, tá? Essa água tá morna para fria. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um pouco só, porque eu não sei a quantidade que eu vou precisar. E eu vou sovar agora, mexer tudo. E aos poucos eu vou colocando a água que eu preciso. Essa massa também precisa desgrudar das minhas mãos. Precisa ficar leve. Eu tô vendo que vai faltar água. Coloco mais um pouquinho. Se caso você colocar muita água,
e ver que ficou muito mole, não tem problema. Vai colocando um pouco mais de farinha. O problema é você deixar muito duro, tá? Se você deixar muito duro, você vai sofrer um pouquinho para abrir no rolo depois. Eu acho que já deu de água. Misturou. Eu vou colocar em cima da mesa, que eu prefiro para sovar. Puxar meu pote aqui de farinha. Aí eu vou espalhar um pouco de farinha aqui em cima. E agora eu vou sovar bem. O importante desse pãozinho aqui é sovar muito bem sovado, tá? Para que ele fique bem leve, bem sovadinho. Quanto mais você sovar, mais ele vai crescer e ficar uma massa lisa, bonita. Então não tenha preguiça de sovar. Tem vezes que eu tô sozinha, começo a contar a minha a sovada, né? E eu tenho o costume de querer contar até 100. Então eu começo a contar 1, 2, 3 e vou até 100. Aí quando eu cheguei no 100, às vezes ainda eu passo um pouquinho, porque eu quero mais sovadinho. Pra saber que eu sovei bem. Aqui eu não vou sovar tanto, porque eu tô por causa do meu tempo, né? Então aqui que eu vou fazer. Eu vou deixar assim, a minha massa já tá linda. Ó, já tá bem bonita. O que eu vou fazer? Vou pesar ela agora. Eu gosto de tudo padronizado, tá, gente? Eu peso tudo. Sempre falo assim, quando eu vou fazer aniversário, eu tenho 2.000 docinhos, eu peso os 2.000 docinhos. Todos, pra ficar todos iguais. Eu gosto de padronização, tá? Não gosto de ver um pão grande, um pão pequeno. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pesar 50 gramas de massa. Que 50 gramas nos meus testes, eu acho que fica um tamanho bom de pão sírio. Só vou pesar um pouquinho aqui, só para vocês verem, 3 massinhas, tá? O que eu vou fazer? Com a mão, eu vou fazer uma bolinha, tá? Eu vou pressionar e fazer uma bolinha. Tem que cuidar para não colocar muita farinha na mesa, senão você não desliza, você não consegue fazer essa bolinha aqui, tá? O importante é você fazer a bolinha e colocar na farinha para não grudar na tua forma. Aí aqui, ó, tô com uma forma, eu vou colocar as bolinhas para crescer. Fazer a bolinha, tá? E coloco aqui, cuidando do espaço aqui, porque ela vai dobrar de volume. Se colocar muito pertinho, vai grudar tudo. Então é melhor você deixar um espaço. Fazer mais uma aqui. Ó, tá? Eu vou terminando de fazer isso aqui, vou limpar a bancada, vou esperar crescer e daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como que está a massa, qual é o tamanho ideal, e aí a gente vai abrir e eu vou ensinar vocês como assar esse pão. Esse pão não é assado, vocês vão se surpreender. Voltando então com o pãozinho já crescido, vou mostrar para vocês aqui como tem que ficar. Dobrou de tamanho. Agora eu consigo abrir ele para colocar ele para crescer na panela. Esse pãozinho sírio, ele não vai no forno, ele vai ser assado na frigideira. Isso mesmo. Interessante, né? O pão sírio, ele tem uma história de que parece que começou no Iraque, há mais de 12.000 anos atrás. Que a farinha branca, a farinha de trigo, começou a ser usada como alimento há 12.000 anos atrás. E o pão sírio foi um dos primeiros pães a serem feitos. Pão bem artesanal mesmo. O que você vai fazer? Você viu que eu coloquei aqui na bancada a farinha e eu vou abrindo com o meu rolo aqui para ele ficar redondinho, tá? Só que o pão sírio, ele tem um segredinho. Eu preciso apertar as bordinhas dele um pouco mais do que a grossura que eu abri ele aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Ó, eu vou apertar as bordinhas aqui, ó. Dar uma afinadinha nelas. Quando eu ver que já tá fininho, já tá bom. Para outra. Tá prontinho, as beiradinhas estão bem fininhas. Agora
eu vou colocar aqui. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Meu fogãozinho portátil. Aqui já estava ligado, a minha frigideira já está quente e agora ele vai começar a assar. E você vai perceber que ele vai começar a inchar um pouquinho, normal do pão sírio. Vou dar uma apertadinha nas beiradinhas. Todas as bordinhas, ó, tem que ir rodando o pão aqui, ó. Esse pãozinho, gente, é uma delícia para você fazer sanduichinho, comer ele como você quiser. Mas também você pode guardar ele. Deixa eu virar ele aqui. Você pode, depois que ele tá bem frio, você pode guardar num pote com tampa. É interessante guardar na geladeira, porque como é artesanal, não tem química, ele pode mofar. Então você guarda na geladeira, você vai ter pãozinho aí para a semana toda. Olha só que pãozinho. Esse pãozinho lá em casa faz muito sucesso. É um pãozinho muito simples de fazer e muito gostoso. As crianças lá em casa amam, o Joaquim ama levar de lanche na escola. Coloca um presuntinho, um queijo e ele leva de lanche. Aí, para você fazer o pão sírio, a frigideira já tem que estar quente, tá? Você deixa um pouquinho esquentar e aí você coloca o pão, que daí vai rapidinho. Acho que já dá para tirar, deixa eu dar uma olhadinha. Já dá para tirar, tá? Vou colocar outro. Enquanto eu faço os pãezinhos aqui, já vou deixar meu Insta para vocês estarem me seguindo, Vivi Domingues Cakes. No meu Insta sempre eu tenho reels, tenho muitas receitinhas legais para vocês estarem lá olhando o meu Insta, procurando, vocês vão achar receitinhas rápidas e bem gostosas de fazer. Eu vou terminando por aqui, tá? Ó, vocês já viram como que faz o pão. Depois eu tiro uma fotinho e vou postar. Façam, me marquem, tirem foto, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamem, tá? Eu tô à disposição para tirar todas as dúvidas, mas eu quero que vocês façam e que vocês aproveitem as receitas que eu passo aqui. Beijo, gente, até a próxima. Fica com Deus. Valeu, Vivi. Que receita bacana, né, de pão sírio. Agora é só você colocar aí em prática, né, com aquele cafezinho.